Bem, então vamos falar de representação de sistemas a eventos discretos. Então, como vocês já sabem, os sistemas dinâmicos eles podem ser contínuos no tempo, que são acionados por tempo e descritos por equações diferenciais na variável tempo. Então, isso significa dizer que a gente está se referindo àquele sistema em que nós utilizamos a transformada de Laplace para nos auxiliar a resolver. São os sistemas que envolvem função de transferência ou então variáveis de estado. Tem também os sistemas discretos no tempo, que são acionados por tempo e descritos por equações de diferenças, não é equações diferenciais, equações de diferenças. Então, também na variável tempo. E aqueles sistemas que são os baseados em eventos. Eles são acionados por eventos e são descritos pela álgebra de Boole, autômatos finitos e redes de Petri. Então, esses baseados em eventos significa dizer que uma situação vai mudar quando ocorrer um determinado evento para que haja essa mudança. Então, uma situação A vai passar para uma situação B, desde que ocorra um evento que faça o acionamento, quer dizer, a transição entre um evento A e um evento B. Muito bem, então, sistemas a eventos discretos. É um sistema dinâmico que evolui de acordo com a ocorrência abrupta de eventos físicos em intervalos de tempo, em geral, irregulares e desconhecidos. Então, quem está ativando a transição são os eventos. Os eventos ativam as transições e as transições levam de um estado para um estado A para um estado B. Então, esse evento pode ser um tempo. O tempo, né, ele define que ele vai ativar um determinado sistema para passar de uma posição para outra num determinado tempo, né? Então, exemplo, início e término da produção de acordo com o tempo pré-estabelecido. Operações de tratamento de calor que envolve tempo de exposição do material a temperatura elevada. Uma outra mudança ocasionada por evento é ocasionada como resposta a algum evento que tenha causado a alteração no estado do sistema, é aquele que nós falamos anteriormente. Por exemplo, iniciar uma operação ao se ligar uma botoeira. Para uma operação a ser detectado emergência, liga ou desliga o motor de uma esteira, dependendo de existir ou não materiais para serem transportados. Então, por exemplo, no caso de um estoque, os eventos são as chegadas de produtos. Vamos chamar essa chegada de produtos de evento tipo C. O nome dele, vamos batizar de C. E a chegada de transporte para a saída do produto, vamos batizar de S. Então, quais são os eventos possíveis nessa situação? E é igual a C, que é a chegada dos produtos, e S, que é a saída dos produtos. Então, temos dois eventos. Então, uma variável descritiva do estado é a quantidade X de produtos existentes. Contador energizável pela chave L1, L2, L3. Então, eu tenho uma álgebra de Boole aqui. Os eventos de entrada são as possíveis combinações dos elementos L1, as chaves L1, L2 e L3. E qual é o estado? É o valor do contador. Bom, vamos deixar mais claro isso aqui logo em seguida. A rede de Petri é um grafo orientado que tem dois tipos de nós, transições e posições. Você já começa a desconfiar que as posições são os estados do sistema, né? E as transições são acionadas por eventos. Os arcos do grafo partem de algumas posições para algumas transições ou vice-versa. Os arcos associam números inteiros fixos que são seus pesos. Então, vamos lembrar que os arcos do grafo, que é a rede de Petri, ele parte de posição para transição e de transição para posição, jamais de uma posição para outra, jamais de uma transição para outra, mas sempre de uma posição para uma transição e vice-versa. Então, nós representamos uma rede de Petri com uma quíntupla que envolve P, que é o conjunto de posições, T, que é o conjunto de transições,
A, que é o conjunto de arcos pertencentes ao conjunto P versus T, posição versus transição, unido a transição versus posição. Veja que está trocado aqui. Sendo P vezes T, os arcos que vão de P para T, e T versus P, os arcos de T para P. W é a função que atribui um peso W a cada arco. M0 é um vetor cuja iésima coordenada define o número de marcas na posição P no início da evolução da rede. Vamos entender isso aqui. Por exemplo, imagine que eu tenho um determinado evento, que chamamos de posição P1. Então, o meu sistema tem esse estado aqui, que é uma posição P1, e o outro estado, que é uma posição P2. A gente deve se lembrar que o arco, isso aqui é um arco, isso aqui é outro arco, ele sempre vai de uma posição para uma transição, aqui é uma transição, e de uma transição para uma posição. Sempre assim, posição, arco, transição, arco, posição. Então, lembrando, o que é o P? P é o conjunto das posições. P1 aqui, P2 aqui. O que é o T é a transição. Quantas transições tem? Só tem uma transição. O que é o A é o conjunto de arcos que vai de P1 a T1, P1 a T1 e de T1 a P2, T1 a T2. Então tem esse arco, tem esse outro arco. Tá bem? W são os pesos, né, que tem em cada posição. Então, nesse caso aqui, eu vou modificar. Houve uma pequena falha aqui. Vamos colocar 1. Vamos voltar. Então, retornando aqui, esse W é a função que atribui um peso a cada arco. Então, qual é o peso desse arco? 1. Está aqui 1. Qual é o peso do arco que vai de T1 para P2? T1 para P2 é o 1 também, tá vendo? Então significa dizer que esse arco ele vai transportar o valor 1 da posição P1 para a transição T1. Esse outro arco ele vai transportar uma posição, um valor que vai de T1 para P1. Então você tem uma marca aqui, essa marca vai viajar para cá e daqui vem para cá. E quais são os pesos iniciais? O peso inicial de P1 é 1, o peso inicial de P2 é igual a 1 também. Classificação quanto ao uso de uma rede Petri. Rede de recursos, transições, modelam sistemas produtivos em que o número de marcas representam produtos, número de máquinas e de operadores. Então, aquelas posições que a gente está vendo aqui, eu coloco, se eu tiver 3 máquinas, eu iria colocar 3 máquinas aqui. 3 operadores, colocaria 3 operadores aqui também. Mas tem uma outra que é rede de condições e evento, e modelam apenas processos lógicos, sem envolver quantidades. Nesse caso, cada posição tem no máximo uma marca e os arcos têm peso 1. Preset e pós-set da execução da rede Petri. Preset é o conjunto de posições em P a partir dos quais existe arco para a transição T. Certo? Então, é o conjunto das posições. Então, por exemplo, essa transição aí, qual é o preset dele? É P1. Tá bem? Pós-set. O que é pós-set? É o conjunto de posições para os quais existe um arco da transição T. Então, para esse arco aqui, eu tenho o preset dele é o P1 e o pós-set dele é o P2 e o P3. Para esse arco aqui é a mesma coisa. Preset, pós-set. Execução das redes de Petri é a movimentação das marcas pela rede de acordo com certas regras. Ocorre em 2 fases, habilitação e disparo. Então, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou
disparar, essa transição vai fazer com que essa marca aqui, ela vá caminhando por esse arco aqui, já que não tem o peso dele, significa dizer que ele é 1. Já que não tem um peso aqui, também é 1. Então, essa marca, imagine que isso daqui é um material que chega na esteira. Então, esse material, ele vai dar início a dois processos. Por exemplo, ele vai dar início a um deslocamento da esteira e vai dar início a um levantamento, digamos assim, da parte vertical de um robô a partir do produto que está contido na esteira. Então, esses dois processos aqui precisam ser disparados com a esteira, com um objeto chegando na esteira. Tá bem? Então, se o objeto chega na esteira, então a transição dispara e habilita esses dois processos. A esteira andando e o robô levantando material da esteira. Então, nesse caso, quando ocorrer essa transição, então aquele material vai desaparecer e você vai parar a esteira. E aqui, quer dizer, vai parar a sinalização da esteira e aqui você vai ter a esteira andando e o robô trabalhando. Então, quem está sinalizando são esses dois. Tá bem? Conflito. Conflito é quando ocorre que essas duas posições aqui vão se habilitar, mas quando disparar T1, essas duas marcas vão passar para P4. Ora, se vão passar para P4, P2 vai ficar sem marca. Como o P2 vai ficar sem marca, essa transição 2 só vai habilitar para chegar em P5 se houver duas marcas aqui, porque isso aqui funciona com um AND, como se fosse um AND. Então, como essas duas já foram para lá, não tem mais essa, então deu um conflito que essa aqui vai ficar inoperante. Esse se chama tipo confusão. Vamos fazer agora uma programação com o Visual Object Net, né? Que é um programa que faz a simulação de rede de Petri. Vamos lá. Então, o nosso programa está aqui. Eu tenho essa situação. Vamos iniciar aqui. Veja, eu tenho aqui, eu posso escolher quantas marcas. Então, vamos escolher uma marca 1 aqui. E aqui o peso 1 também. Pronto, então eu tenho um peso 1 aqui, eu tenho uma posição, tenho outra posição, tenho uma transição, aqui é o peso desse arco, então vamos colocar um aqui novamente, e eu posso inclusive numerar, já que tem P aqui, vamos colocar o nome deles, então eu vou aqui, vou repetir, com o mouse do lado direito, extra, e nomeia automaticamente. P1 aqui, vou colocar de volta, P2. E vou numerar também, extra, nomear as transições. Agora está nomeado, T1 aqui. Tá bem? Então vamos lá, começar. Quando eu fizer aqui, veja que agora eu vou mandar ele funcionar. Observe que a transição, a posição aqui saiu, passou pela transição e acionou a posição 2. Quer dizer, esse processo estava ativado, essa ativação desse processo, através dessa transição, fez a ativação do outro processo. Tá bem? Então agora eu posso desligar. Vamos fazer um outro, vamos aproveitar esse aqui. Colocar dessa forma, e aqui você escolhe como colocar uma outra posição. Vamos supor que você coloca aqui, muito bem, e aqui você vai colocar o arco. Colocou o arco, e vamos voltar. Aperta novamente no botão direito do mouse e faz iniciar net. Veja, eu não tinha definido isso aqui. Como não está definido aqui, veja que só tem uma marca aqui nessa posição.
Quando eu colocar para funcionar, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou mandar a mesma coisa, e vocês observam que não acontece nada. Por quê? Porque essa marca só vai viajar para cá se as duas viajarem. Então essa transição ela vai habilitar os dois processos. Como esse processo não está habilitado, então ela não vai habilitar. Então isso daqui está mostrando que não vai funcionar. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar uma marca. Dou 2 cliques, coloco uma marca na posição. Vamos numerar aqui, porque ela ficou P1, P2 e aqui ficou P. Então vamos colocar aqui o extra, vamos nomear para que ele fique no P3. Então ele agora está em P3, tá bom? Agora vamos iniciar. Vamos lá e vamos fazer o acionamento. Veja que agora, né, os dois processos, existindo os dois processos, essa transição faz o acionamento do outro processo. Tá bem? Então, a gente pode modificar ainda o seguinte: um processo habilitar dois. Então vamos cortar esse aqui, a gente pega no deleta e traz esse daqui para cá, tá bem? Vou colocar agora o arco dessa transição. Então o que é que vai acontecer? Esse processo, vamos iniciar, vamos tirar essa marca aqui, vamos colocar 0. E vamos fazer o seguinte: agora esse processo vai disparar mais dois processos, né? Veja que ele está habilitado. Assim que ele começar a funcionar o sistema, ele vai, através da transição 1, habilitar P2, P1 e P3. Vamos lá. Mandar ele ir. E aí ele está indo. Observe que agora está habilitando os dois processos. Bom? Por fim, vamos analisar o caso do conflito. Vamos ver se é verdade mesmo a história do conflito. Se realmente ela vai dar problema. Então, vamos colocar mais uma posição aqui e uma outra posição aqui, né? E uma outra posição aqui. Muito bem. Vamos trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá. Vamos fazer um marco para essa transição, certo? E vamos colocar uma transição aqui. Essa daqui vem para cá. Essa daqui vem para cá. E vamos colocar aqui. Vamos colocar mais uma posição aqui. E finalmente vamos jogar o arco para cá. O que faltou? Colocar as marcas iniciais. Pronto. Na verdade, eu nem vou precisar dessa aqui. Vamos tirar essa e vamos deixar dessa forma. Vamos ver o que acontece agora. Olha aí, o que é que aconteceu? Provavelmente há conflitos na transição. É verdade. Vamos ver que conflito é esse aí. Então ele está dizendo que você vá lá para o extra e visualize esse conflito. Extra, conflito. Que conflito é? Está aqui. É justamente o conflito e confusão que a gente já falou. Por quê? Porque se acontecer de ocorrer uma transição entre esses dois, essa marca aqui vai desaparecer. Então isso aqui vai impossibilitar esse processo de funcionar. Tá bem? Então, é isso aí, pessoal.